cujo tema é Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Êxodo capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao 12, e depois o verso 26 e 27, e 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 12. Acompanhe a leitura, por favor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Uma atenção breve aqui. Inicia no dia 10, vocês estão prestando atenção na leitura, e aqui no 14º dia, ou seja, 4 dias depois, que é feito o sacrifício do cordeiro. Isso é importante, vocês vão entender o porquê disso na mensagem. Dando já spoiler, vocês ficarem ligados nessa hora. Continuando. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta forma o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 26 e 27 de Êxodo 12. Quando vossos filhos lhes perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Agora dá um salto aí, depois a gente volta para Êxodo. 1 Coríntios capítulo 5. Deixa marcadinha a sua Bíblia em Êxodo 12, que é o texto que nós vamos trabalhar, mas vamos ler 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Cristo é a nossa Páscoa. O esboço no capítulo 12, volto lá para Êxodo, aí o capítulo inteiro, a gente não vai ler ele todo, mas apenas esses 12 versículos aqui que eu vou trabalhar, ele dá várias orientações, a parte do Senhor, sobre o que está acontecendo aqui. Primeiro Deus fala a Moisés e Arão, depois a Páscoa é instituída, do verso 1 ao 11, as prescrições da Páscoa são ali detalhadas, conforme nós demos. Do verso 12 ao 14, tem os primogênitos, né?
Do verso 15 ao 20, isso tudo só no capítulo 12, tá? Do verso 15 ao 20, a gente vai entender o que são os pães ázimos, né? O que significa isso. Do verso 21 ao 28, a descrição mais detalhada sobre a Páscoa. O verso 29 e 30, a visita do destruidor, do anjo que iria passar pelas casas, e aqueles que não estivessem com sangue nos umbrais seriam mortos. Do verso 31 ao 33, Faraó se dobra, finalmente, quando vem a última praga. E do verso 34 ao 51, é quando o povo sai ali do Egito e vai criar sua peregrinação. Esse é um pequeno esboço do capítulo 12, muita coisa. A gente só vai trabalhar a primeira parte da Páscoa, os 12 primeiros versículos aí. Aqui em Êxodo 12, meus irmãos, temos o relato da última praga, e depois vocês podem ler com calma, que seria enviada sobre o Egito. Vocês vão lembrar muito bem que Deus, lá quando chama Moisés, no capítulo 3, queria fazer sinais e maravilhas por meio de Moisés, para que Faraó e todo o Egito pudesse sofrer o juízo de Deus devido à maldade que eles estavam realizando por 400 anos em relação ao povo de Israel ali no Egito. E cada uma dessas pragas que são enviadas, elas simbolizavam uma divindade egípcia. Interessante isso. Ou seja, para cada praga que Deus enviava, era uma divindade que os egípcios adoravam. Ou seja, aquilo deveria causar na mente, no coração daquelas pessoas, uma confusão enorme. Porque os deuses que eles se curvavam, que eles prestavam culto, estavam se voltando contra eles. As rãs, os piolhos, cada uma divindade egípcia tinha um deus para aquela adoração. E o Senhor, o nosso Deus, ao enviar cada uma dessas pragas, mostrando que Ele é infinitamente o Senhor de todas as coisas, maior do que todas as divindades, e ao enviar cada uma dessas pragas, criar uma confusão enorme em todo o Egito e mostrando o seu poder para o povo de Israel. E veja, a Páscoa é instituída depois da 9ª praga, antes da 10ª praga, que é a última. Há uma pausa aqui no relato, e a Páscoa aqui é instituída pelo Senhor. A Páscoa era o sacrifício de um cordeiro no lugar do primogênito. Não somente a natureza da morte substitutiva, ou seja, de nosso Senhor, foi ilustrada aqui, mas também muitos detalhes da nossa redenção. Veja, estamos estudando o livro de Levítico. No capítulo 1 de Levítico, já mostra ali para nós a ideia de que precisava haver um substituto por nós, por causa dos nossos pecados. Isso já está em Levítico. Ou seja, quando alguém cometia algum pecado, ele mesmo não podia se sacrificar. Ele precisava ter um substituto. Por isso, os animais eram o substituto dele pelos seus próprios pecados. O que Jesus fez, por isso ele é a nossa Páscoa, na cruz do Calvário, meus irmãos? Ele foi o nosso substituto penal, legal. Não legal, de joinha. Legal no aspecto jurídico. No sentido dele ser o nosso representante. Porque cada um de nós não poderíamos, assim como havia a ideia no Antigo Testamento, cada um não poder, ele, si próprio, se oferecer como sacrifício, precisava ter um substituto, e por isso os animais. Jesus é o nosso substituto na cruz do Calvário pelos nossos pecados, irmãos. Ele se tornou, e é de fato, o Cordeiro de Deus, como foi dito aqui, que tira o pecado do mundo. Continuando, o melhor de tudo isso aqui é que o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de 1 Coríntios 5,7, não vai deixar esse lugar vazio, no sentido de que alguém pudesse questionar a intenção do Senhor soberanamente de fazer esse evento, prefigurando de maneira ilustrativa, poderosa, através de Cristo. O texto que nós lemos de 1 Coríntios 5,7 mostra que Cristo é o Cordeiro que é pascal, é o Cordeiro substituto. Ele é
a nossa Páscoa? A Páscoa, então, não é o que o mercado mostra para nós, não é chocolate, embora seja muito gostoso comer chocolate, né, gente? A maravilha não é coelhinho da Páscoa, não tem nada disso. A Páscoa cristã é Cristo, que nos substituiu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. A palavra Páscoa significa passar por cima. E o texto bíblico diz isso. Em Êxodo 12, no verso 27, diz: e respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Pode significar também saltar. Aqui faz uma referência à ocasião que Deus enviou a 10ª praga ao Egito. Essa 10ª praga, meus irmãos, resultou na morte de todos os primogênitos. Interessante isso aqui no texto. Por quê? No Egito não sobrou nenhum tipo de animal que pudesse ser realizado para os egípcios aqui, em especial, para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Abra para a experiência rápida, para poder gerar uma reflexão profunda aqui na gente. Isso é a prova aqui de que nem todas as pessoas do mundo serão salvas. Se Cristo fosse salvar toda a humanidade, aqui nesse texto interessante, os primogênitos dos egípcios teriam sobrevivido, para que os egípcios também pudessem, quem sabe, fazer sacrifício e receber o perdão divino. Não receberam. Só os filhos e filhas de Deus. Algo para a gente pensar aqui sobre essa temática, sobre o sacrifício. Cristo morreu por quem? Quem Cristo morreu? Todas as pessoas do mundo ou somente pelos seus? O sangue precioso de Jesus, irmãos, não foi vertido para quem nunca vai se converter. Porque senão o sangue de Jesus seria em vão. Jesus, Cristo, morreu na cruz somente para aqueles que vão crer na mensagem dele. Por isso o sangue e o sacrifício de Jesus é eficaz. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica verdadeiramente de nossos pecados. Para quem? De todo mundo da face da terra? Não. Somente para aqueles que creem. E esse texto aqui nos alude perfeitamente a isso. Avançando. Essa Páscoa aqui, que foi a primeira constituída, representa a liberação de Israel da escravidão do Egito. Aspergindo, a ideia de aspergir o sangue do sacrifício de cordeiros, sem mácula, sem rugas, sem defeitos, sobre os umbrais das portas das famílias do seu povo, protegendo, livrando-os da morte. Cristo, por meio do sacrifício, substituindo na cruz do Calvário, também nos protegeu e nos protege, irmãos, nos livra, nos guarda da morte. Que morte? Espiritual. A morte eterna, a separação eterna do Senhor. O profeta Isaías disse acerca do Messias como um cordeiro, que ele foi levado ao matadouro. Lembra desse texto aqui? Isaías 53, versículo 7. Mostra isso para nós, que o sacrifício de Jesus estava escrito ou premeditado já no Antigo Testamento e que iria acontecer. Jesus foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Veja, irmãos, era a festa da Páscoa. E foi nesse momento que nós celebramos. Vamos fazer aqui a ceia. Lemos isso. Jesus estava celebrando a Páscoa. E foi aqui, nessa festa, ele foi traído, foi morto, crucificado, preso. Aquela foi a última ceia, essa de Jesus, com os discípulos, pascal. Assim como no Egito, a Páscoa celebrada aqui, onde o povo de Israel ansiava por sua libertação,
e isso ocorre antes da última praga, que iria destruir todos os primogênitos do Egito, e Deus assim faz. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito, definitivo, sem necessidade de qualquer complemento, irmãos. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, além de ser substitutivo, ele também é perfeito. Vou criar uma palavra aqui. É irrepetível. Foi feito uma única vez, irmãos. Por isso hoje não faz o menor sentido realizar sacrifícios para perdão de pecados. Por quê? Isso já foi feito, amém, meus irmãos? Amém. E já recebemos o perdão graciosamente por meio de Jesus. E por isso aqui estamos. Porque o cordeiro era separado entre o 10º e o 14º dia, conforme a gente leu aqui. Era para os sacerdotes, ou os responsáveis ali, por esse sacrifício, observarem o quê? Se o animal sacrificado tinha algum tipo de defeito. Veja, pegava no 10º dia, esperava até o 14º, o animal ficava como? Preso. Jesus, antes de ser crucificado, ele ficou como, irmãos? Preso. Foi interrogado, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, xingaram Jesus, até ele ser morto. Olha a analogia desse cordeiro aqui no livro de Êxodo, na instituição da Páscoa, com a pessoa bendita de Jesus. Ali eles observavam se o animal tinha algum defeito, pata quebrada, algum tipo de doença, porque o animal tinha que ser perfeito. O texto bíblico no sacrifício de Jesus vai dizer que nenhum dos seus ossos foi o quê? Quebrado. Era o cordeiro ali representado, nos substituindo na cruz, irmãos. Nos substituindo na cruz. Nosso Senhor Jesus viveu 30 anos sobre a terra, no seu ministério público, antes de ter iniciado ele. Ele inicia com 30, morre com 33. E nesse período, o nosso Deus, por meio da sua palavra, lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer que Deus declarou que ele era imaculado. Quem era imaculado? Jesus, irmãos. Só tem um que foi imaculado: Jesus. Não há nenhum outro. Todos os demais pecaram. Todos os demais cometeram erros. São imperfeitos. Só há uma pessoa imaculada: Jesus. E o texto bíblico de Mateus 3, 16 e 17 faz essa afirmação. A morte de Cristo, então, não teria significado se sua pureza não fosse colocada em xeque. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o nosso segundo Adão. Mas veja, onde o primeiro Adão peca, cai em transgressão, Jesus, o segundo Adão, perfeito, santo, triunfa. E por isso podemos celebrar, como hoje, a Páscoa e também a ceia. Nas Escrituras, os sacrifícios nunca foram oferecidos para as pessoas em geral, mas para alguns em particular. O pecador era identificado com o representado pelo sacrifício antes mesmo que ele fosse oferecido. É isso que está descrito lá em Levítico, capítulo 1, do verso 1 ao 15. E quem já leu o capítulo 1 de Levítico, você tem lá o gado, depois o gado ou boi miúdo, depois, mais na frente, no finalzinho, pombinhas, aves, com a ideia de que todas as pessoas de várias classes sociais pudessem ter acesso ao perdão de pecados. E aí isso faz muito sentido quando nós lemos no Novo Testamento que Tito vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Por que não faz acepção de pessoas? Ele não faz acepção de se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é rico, se você é pobre, se você é estrangeiro. Essa é a ideia. Levítico capítulo 1, ao ter
vários tipos de animais que iam ser sacrificados, alcançava várias classes o quê? Sociais. Quem tinha um boi, sacrificava um boizinho. Quem não tinha um boi miúdo, quem não tinha uma água, uma pombinha, uma rolinha. Interessante cuidar de Deus em cuidar do seu povo. E ainda continua fazendo isso conosco. Avançando. Cristo veio morrer por aqueles que são especialmente amados pelo Pai. Jesus deu a vida pelas ovelhas, irmãos. Jesus não deu a vida pelos bodes, pelos cabritos. Não, só pelas ovelhas de Jesus. E pelo cão, ele deu a vida? Não, irmão. O cão está condenado. E os demônios? Condenados, irmão. Jesus não morreu por eles, não. Eles estão condenados eternamente ao inferno. Não há salvação para eles, irmão. Jesus não morreu por eles. A obra de Cristo participa as ovelhas. Aqueles que confiam em Cristo encontram o perfeito e completo Salvador. Veja, no texto que nós lemos de Êxodo 12, aqueles que tinham um cordeiro um pouco maior e tinham condições, aqueles que não tinham cordeiro com condições de fazer sacrifício, eram mais simples, qual era a ideia? Chamavam aquelas famílias para ficarem nas suas casas. Só que coisa curiosa. Não ficava cordeiro de mais nem de menos. Era a medida. Aquilo que sobrava tinha que ser feito o que, irmãos, no texto? Queimado. Queimado. Algumas igrejas, não são todas, que por causa desse texto aqui, e quando fazem a aplicação disso na ceia, pegam os elementos que sobram da ceia. Algumas igrejas, algumas pessoas têm essa compreensão. Não comem depois. A participação é só enquanto corpo ali participando. Depois não comem. Muitas igrejas, alguns entendem que fazem o que com esses elementos? Destroem esses elementos que sobram. Baseado na compreensão desse relato aqui. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. A ceia, o momento da ceia, não é comer um pãozinho gostoso, estou com fome. Vou beber um suquinho aqui gostoso, geladinho. E precisamos ensinar isso já desde a eternidade dos nossos filhos e filhas, desde pequeno. Quando participar da ceia, para ele ter a ideia de que não é um lanchinho. Ceia não é lanchinho. Não biscoito. Nem um suco de maracujá, de caju, uma Coca-Cola geladinha, uma pizza. Né? É a ceia do Senhor, irmãos. Precisamos participar dela com total reverência, com respeito, sabendo de fato o que estamos fazendo ali. Quando o que sobrava era queimado, para que ninguém ousasse fazer algum outro tipo de utilização desses elementos para outro fim. Por isso era queimado. Para que ninguém caísse na tentação de pegar e fazer aqui, vamos fazer um churrasco com aquilo que sobrou? Vamos fazer um churrasquinho? Então queimava tudo. Queimava tudo. Avançando. Não era suficiente apenas a morte do cordeiro. Caminhando para o final. O sangue deveria ser aplicado à porta, a fim de que tudo atrás dela fosse salvo. Jesus disse que ele é o que, irmãos? A porta. Também, além de ser a luz do mundo, ele é a porta. A porta dos cabritos, dos demônios. É isso, irmão? Não. Das ovelhas. Das ovelhas. Quando o anjo da morte passava, a ideia da parte essa, passar por cima das casas, não foram as boas obras da família que os livraram da morte, mas foi o quê? O sangue do cordeiro, que era passado aonde? Nos umbrais, aqui na parte de cima e nas laterais. Não passava no chão não, pastor? E na janela, pastor? O cão não podia entrar pela janela? Não. Analogia com o Novo Testamento. Jesus disse que ele é a porta. Ele não disse que é a janela.
No texto de João 10, quem entra pela janela, irmãos? É o salteador, o ladrão, é o demônio, é o Satanás, é o cão. Ele entra pela janela. Jesus disse que ele bate a porta ou a janela? A porta, irmãos. E faz o quê? Faz morada e ceia. Com quem? Com as ovelhas. Com os crentes, irmãos. Olha a profundidade disso. O sangue não era passado no chão, porque lá em Hebreus, que é um texto que você lê em casa, Hebreus 10, 29, vamos ler aqui rapidinho. Você tem que ler, irmãos. Apesar que eu estou inventando coisa na cabeça dele. Hebreus 10, 29. Por que o sangue não passava no chão, pastor? Hebreus 10, 29 diz assim: de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Veja, algumas traduções vai falar do calcou aqui dos pés, sangue no chão. Porque fazer isso era profanar o sacrifício do cordeiro. Por isso, o sangue era passado somente nos umbrais das portas e nunca no chão, porque o sangue de Cristo não podia ser pisado pelos homens. O sangue do cordeiro não era passado na janela, porque Jesus é a porta. Quem entra pela janela é o salteador, é o ladrão. Quando o anjo destruidor via o sangue nos umbrais, ele passava por cima, fazia a Páscoa. E não entrava na casa. Aqueles que não tinham o sangue do cordeiro em seus lares foram mortos. O cordeiro deveria ser completamente assado. Não podia ser feito de outra maneira. Vou fazer um churrasco, vou queimar tudo aqui. Não. É conforme Deus havia pré-ordenado. Aqui, a gente vê um quadro da figura de Cristo sofrendo a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Nossos pecados, irmãos, trouxeram a ira de Deus sobre o seu próprio Filho. O cordeiro deveria ser comido com pão sem fermento. Por quê? O fermento no pão faz o que com o pão, irmãos? Oi? Não só faz ele crescer, mas passa o tempo, o pão o quê? Apodrece. O pão apodrece por causa do fermento. Azeda. O pão, aqui no texto dos pães ázimos, que eram utilizados na festa da Páscoa, e que Jesus vai fazer isso na festa da Páscoa, conforme foi lido aqui no momento da ceia, simbolizava o quê? O seu próprio corpo, sem defeito, que não apodrece, que não se contamina. Veja os símbolos que são utilizados no Antigo Testamento e a aplicabilidade disso na vida e obra de Jesus. Veja, por isso, Cristo é a nossa Páscoa, irmãos. As ervas amargas simbolizavam a agonia, conforme foi dito e orado aqui, o sofrimento de Jesus antes de chegar à cruz e durante a cruz do Calvário. Todos esses símbolos apontavam para o Cordeiro, a pessoa bendita de Jesus. As ervas amargas representavam a tristeza, o arrependimento encontrado naqueles que encontram a Cristo, ou que são achados por Ele. Os que são verdadeiramente salvos recebem a Cristo em todos os seus ministérios. Jesus, Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. Esses três ofícios do Antigo Testamento, você tinha profeta, você tinha sacerdote e você tinha rei. Amém, irmãos? Amém. Ninguém conseguiu fazer as três funções. Ninguém. Você tinha até pessoas que foram profetas e sacerdotes. Mas profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo, só Jesus.
Por isso ele é o sacrifício e o cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeito. A obra de Jesus foi completa, irmãos. Quando nós lemos e meditamos num texto como esse, de maneira muito sucinta, muito breve aqui eu concluo, a gente perde às vezes a noção da grandiosidade do nosso Cristo. E uma parte do cordeiro deveria ser deixada para ser comida, consumido depois. Era tudo na medida. Tudo dentro das famílias, tudo dentro da casa. Mostrando que aquilo que Jesus faz é santo, é gracioso e que ele não desperdiça nada. Nada, meus irmãos. Nada. Aqueles que participavam dessa Páscoa ali, se alimentando o cordeiro, deveriam estar completamente estajados para viajar. Por isso, o texto vai dizer aqui no concluo, que no verso 11, dessa maneira o comereis, lombos cingidos, ou seja, roupas eram como se fossem vestidos longos, túnicas compridas. Como eles estavam de saída, eles tinham que o quê? Ter uma facilidade de estar amarrado. Não está amarrado, é isso não. Mas eles não estão prontos para andarem depressa, até mesmo correr. Porque era Páscoa. Depois disso, eles tinham que o quê? Na linguagem popular, meter o pé, irmão. Por quê? Eles iam andar, peregrinar por muitos anos depois do deserto. A fé em Cristo os leva para fora do Egito, como aconteceu com eles. A Páscoa é celebrada no Egito. A analogia perfeita aqui, irmãos. Nós celebramos a ceia do Senhor. Aqui nesse mundo, marcado pelo pecado, marcado muitas vezes pela mentira, pelos ataques do maligno, por muitas tristezas, perdas, sofrimentos que eu e você passamos na vida. Mas celebramos a ceia aqui no Egito para depois, irmão, celebrarmos na eternidade com o Senhor. Aqui é um símbolo, é um protótipo pequeno, gracioso, uma gota da graça de Jesus para o seu povo, para a sua igreja, para nós vislumbrarmos um pouco daquilo que nós iremos passar a eternidade ao lado do Senhor. Cristo nos libertou do Egito, do cativeiro espiritual, irmãos. Nos libertou dos deuses do Egito. Nos deu uma nova vida. E como foi dito e orado aqui, uma vida em abundância. Uma vida que exalta, que glorifica e que bendiz o nome do Senhor. Enquanto aqui estivermos, somos peregrinos. Assim como o povo de Israel, que peregrinou por anos no deserto, peregrinou por anos durante todo o Antigo Testamento. Assim como a igreja de Cristo peregrina, aqui somos peregrinos nesse mundo, irmãos. Somos passageiros aqui nesse mundo. Porque a nossa pátria, a nossa terra é celeste. É isso que o nosso coração anseia. E por isso nós pregamos a palavra de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, rendemos graças a Ti nessa manhã, porque o Senhor nos libertou desse cativeiro egípcio, dos falsos deuses, das idolatrias do nosso tempo, nos deu vida quando estávamos mortos, nos vivificou por meio do Teu Santo Espírito. Por isso podemos celebrar e bendizer o Teu Santo Nome, Deus. Mas o Teu povo que está reunido nesse lugar, estão ouvindo a Tua palavra nessa hora, sejamos alcançados, tocados, quebrantados pelo Senhor. Ó Deus, desperta-nos para as verdades espirituais da Tua grandiosa e bendita palavra. Só Tu és santo, Tu és bendito, Tu és gracioso. Transforma os nossos corações, amolece, trabalha nas nossas mentes, nos faz reconhecer e entender, compreender a riqueza, a beleza que é a Tua palavra, Deus.
Quanto mais nós mergulhamos na tua palavra, mais ficamos encantados, mais ficamos atordoados. Tamanha a profundidade das Escrituras sobre as nossas vidas. Ó Deus, tua palavra é santa, é bendita, é maravilhosa, é graciosa. E por isso louvamos o teu nome, porque a Páscoa, que é Cristo, já nos libertou dos nossos pecados. Fomos redimidos, lavados, purificados, justificados. E estaremos eternamente ao teu lado, Deus, porque somos ovelhas do Senhor. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, sejam derramadas sobre a comunidade da redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. E amém.